O céu e o inferno. Segunda parte. Capítulo 5.6. Suicidas. Luiz e a pespontadeira de botinas. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento. Neste pé as coisas, consideravam-se quase definitivamente ligados. Como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada, recusaram abrir-lhe. Novas súplicas do repelido, novos protestos, não ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel! Exclamou o pobre moço, adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu. Ao mesmo tempo a moça ouvia um gemido abafado e logo após o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara à soleira da porta, e protestou a si mesma a não sair porquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora é que um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa corre a vizinhança, e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixará de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração, e o ferro ficará-lhe cravado na ferida. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. 1. Ao Espírito São Luís. A moça, causadora involuntária do suicídio, tem responsabilidade? R. Sim, porque o não amava. 2. Então para prevenir a desgraça deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? R. Ela procurava uma ocasião de descartar-se, e assim fez em começo da ligação o que viria a fazer mais tarde. 3. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? R. Sim, exatamente. 4. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. R. É evidente. 5. E o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? R. Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus, do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Ao espírito Luiz G., evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. 1. Que julgais da ação que praticastes? Rua Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. 2. Então não vos amava? R. Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz achando um pretexto para se desembaraçar de mim. 3. E o vosso amor por ela era sincero? Rua Paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. 4. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção persistiria na sua recusa? R. Não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas, ainda assim, não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. 5. Batendo-lhe à porta, tinhais já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? R. Não, em tal não pensava,
porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. 6. Parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Victorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar? R. Neste momento, sim, estou ainda perturbado, afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. 7. Chegareis a compreendê-la mais tarde? R. Sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. 8. Dizeis que tendes um desgosto, qual é? R. Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou portanto infeliz, sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas, não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside à distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido em Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não a fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida.